Oi galera, tudo bem? Meu nome é Igor Carvalho e hoje eu vou falar sobre o feudalismo. O feudalismo, ele foi uma ferramenta, um sistema político, econômico e social que vigorou durante a Idade Média. Ele surgiu no início da Idade Média e teve o início de seu fim no final da Idade Média. A gente vai entender nessa videoaula, na minha primeira videoaula aqui do YouTube. O nome, né, feudalismo, surgiu então para denominar esse período, para que os historiadores pudessem estudar esse acontecimento que teve na Idade Média. Como que a galera se organizava politicamente, socialmente e economicamente. Já entendemos que o feudalismo foi o sistema econômico, político, social no qual as pessoas viviam naquela época. Como que surgiu o feudalismo? O feudalismo surgiu na medida em que ia ocorrendo a queda do Império Romano. Lembrando que isso é uma queda gradual, né? Porque é uma dimensão muito grande de um império. E conforme os germânicos, os bárbaros, iam adentrando no Império Romano e assim conquistando as terras que eram do Império, foi se acontecendo o feudalismo. Ele foi surgindo, ganhando força, até se instaurar definitivamente ali na França, até certo tempo. Por que aconteceu essa queda do Império? O Império Romano, que vocês vão estar vendo na foto aqui, ele abrangia toda essa área. Ou seja, ele era muito grande. E a mão de obra que movimentava a economia, ela era feita através da escravidão. Para conseguir escravos, o Império Romano só conseguia escravos a partir de guerras. Ou seja, eles iam para as guerras e, quando eles ganhavam as guerras, os prisioneiros dessa guerra se tornavam seus escravos. E daí ele foi conseguindo abranger mais território. Chegou a um ponto que não conseguiu mais crescer, sabe? Que eles não estavam conseguindo administrar toda a área que eles tinham. Então, foi acontecendo pequenas crises econômicas ali pela falta de mão de obra, porque eles viviam, a economia deles era feita basicamente de mão de obra escrava. Sem escravos não tinha economia, ou seja, vai criar uma crise na produção. Não vai conseguir produzir alimento pro tanto de gente que tem ali, certo? E outros fatores internos ali levaram à queda do império. Durante essa crise, tinha muitas pessoas com muito dinheiro ali. Grandes fazendeiros com grandes porções de terras, que eram os latifundiários, que vocês podem ver essa palavra nos livros didáticos e tal. Os grandes latifundiários tiveram uma ideia. Pensaram, como que eu vou dobrar essa crise? Voltar a produzir nas minhas terras. Então eles pensaram, poxa, vou usar os camponeses. Nessa região do Império Romano tinha muitas cidades, grandes cidades. Como estavam sendo invadidas por bárbaros, esses camponeses estavam com medo de morar nas cidades. Então eles se dirigiam a esses latifundiários e o latifundiário cedia a eles certo pedaço de terra. Falava, pode produzir nessa terra, pode viver aqui, que eu irei te proteger. Mas, como nem tudo nessa vida vem de graça, os latifundiários pegavam impostos para que esse pessoal trabalhasse em suas terras. Ou seja, eu sou um camponês que vivia ali no Império Romano. A minha casa na cidade foi invadida pelos guerreiros de outras regiões e eu me dirigi a um grande fazendeiro ali da região, o latifundiário. Esse latifundiário vai me emprestar um pedaço da sua terra e falar: pode trabalhar aqui, mas parte da sua produção você vai doar para mim, certo? Em troca, eu te dou proteção e um lugar para você viver e construir sua família. Essas terras, elas foram dadas a esse pessoal, né, que morava nas cidades, até mesmo os escravos e servos desses latifundiários, para que eles pudessem dobrar essa crise econômica e voltar a produzir em suas terras. Então, dessa forma, cedendo esse pedaço de terra para os servos, para os escravos trabalharem, surgiu o sistema de servidão, onde esse camponês agora, né, que está trabalhando nessa terra, fugindo da cidade, ele se torna servo do dono da terra. Por quê? Porque ele tinha que pagar vários impostos para esse senhor e possivelmente ele nunca ia conseguir quitar essa dívida. Ou seja, ele não era um escravo, porque ele era livre, porém ele não ia conseguir quitar a dívida. Então ele teria que viver assim gerações e gerações trabalhando ali naquela terra para em busca de proteção, porque era muito arriscado viver na cidade. Era muito perigoso. Dessa forma, esse latifundiário criou, vou citar para vocês, três impostos. O primeiro era a corvéia. Essa corvéia, ela impunha que esse cara que estava trabalhando nas terras do latifundiário, ele teria que poderia trabalhar na sua terra, porém, ele teria que também trabalhar nas terras do seu senhor feudal, que era esse latifundiário. Latifundiário é a mesma coisa que senhor feudal, para vocês não confundirem. Ele teria que trabalhar nas terras do seu chefe, do seu senhor feudal, né?
para a produção desse senhor feudal. Outra era a talha. A talha era ele tinha que ceder parte da sua produção nas suas terras, né? Nas terras que foram cedidas a esse indivíduo, ele tinha que doar. Ele ficava só com uma pequena parte da produção, apenas para sua manutenção, para o seu alimento e tal. O restante, uma maior parte da sua produção, era doada para o senhor feudal. A terceiro imposto que eu vou falar para vocês é a banalidade. A banalidade era um imposto cobrado em cima dos instrumentos do senhor feudal. Por exemplo, o senhor feudal tinha um moinho, tinha várias ferramentas ali no castelo dele, né? Para o camponês poder usar, o servo, né, poder usar essas ferramentas, ele tinha que pagar um imposto, que era chamado de banalidade. Por isso e outros fatores, ele nunca conseguia quitar essa dívida. Ele ia sempre viver em função dessa sobrevivência, sabe? De estar sempre pagando muitos impostos, talvez parecido com o que a gente vive hoje, e não ia conseguir sair desse estado de servidão, certo? Então lembra desses três impostos: corvéia, talha e banalidade. E como que esse feudalismo ganhou força, né? Esse feudalismo ganhou força na medida em que os povos germânicos, que eram considerados bárbaros, iam invadindo as cidades do Império Romano. Com essas invasões, o pessoal ficava com medo, fugia para as fazendas e se tornava assim independente do senhor feudal. Esse senhor feudal, o grande latifundiário, ele construía então castelos com grandes muralhas para poder proteger ali a sua região, a sua casa e tal. E em troca de segurança, ele cedia parte de sua terra para esse indivíduo que estava buscando ajuda e condições mínimas de sobreviver. Então, em síntese, resumidamente, o feudalismo foi um sistema político, econômico e social no qual os indivíduos buscavam o senhor feudal e o latifundiário para buscar proteção e condições mínimas de sobreviver. Nesse processo surge então um sistema de colonato, onde esse indivíduo vai se tornar totalmente dependente do senhor feudal, desse grande latifundiário. Por quê? Por causa dos impostos, corvéia, talha e banalidade, certo? Dentre outros que existiram na época. Com a chegada desses guerreiros germânicos, eles encontram ali, como o Império Romano já estava em crise, não tinha muita autoridade, sabe? Figuras representativas que guardavam, digamos assim, aquela região. Então, eles vão se impor àquela sociedade que estava ali, formando então a sociedade feudal, ou seja, que era a união desses povos germânicos, certo? Que eram guerreiros, influentes, muito agressivos, né? Vão se fundindo com o pessoal que tinha influência ali naquela região. Porque havia uma falta de autoridade, certo? Porque o Império Romano estava em crise. Então, com essa união, isso vai fortalecer ainda mais o feudalismo e fazer com que o feudalismo se instaure ali nessa região da França, né? Assim como de outros países ali daquela redondeza, que a gente pode citar França, Inglaterra, Alemanha. Então, para entender o feudalismo como um sistema político, econômico e social, a gente tem que entender algumas nomenclaturas. Primeiro, o que era feudo? Por causa que derivou a palavra feudalismo, né? Feudo era porções de terras que eram doadas para o pessoal poder produzir nela, certo? Latifundiário e senhor feudal era a mesma pessoa. Eram pessoas muito influentes com grandes porções de terras que cedia parte de suas terras em troca de impostos, certo? E de proteção. Ele doava terras e proteção e recebia grandes impostos. Uma palavra muito comum também do feudalismo é a vassalagem. O que era a vassalagem? A vassalagem era um acordo feito entre o senhor feudal e o pessoal nobre da região. Por exemplo, o pessoal ali que pertencia à nobreza, eles faziam um acordo com o senhor feudal em troca de favores de privilégios. Se eu fosse um príncipe da época, eu faria um acordo com o senhor feudal e eu cuidaria de certa região para ele, certo? Em troca de proteção e também de privilégios, de poder ter privilégios naquela região, porque o senhor feudal era a autoridade. O que foi o sistema de servidão? Por que surgiu essa servidão? Como eu já falei, porque esse indivíduo que recebia porções de terras, ele tinha que pagar tantos impostos que ele não conseguia sair dessa relação, aparecendo então um sistema de servidão. Essa servidão ela poderia acontecer de duas formas: através da servidão do indivíduo, onde esse indivíduo ia prestar serviços para o senhor feudal em troca de favores, em troca de proteção também, né, de sobrevivência,
ou a sujeição da terra, onde o indivíduo ia trabalhar na terra e ter que pagar ali impostos para o seu senhor. No sistema de servidão do indivíduo, o senhor era dono do indivíduo, certo? Do servo. E utilizava do seu trabalho. Estou olhando para baixo porque estou lendo o meu resumo, tá bom? E no sistema de sujeição da terra, o senhor doava uma porção de terra e recebia impostos desse indivíduo. Ele trabalhava na terra e pagava os impostos para o senhor feudal. Agora, qual que é a diferença de servo e de escravo? Né? Porque uma coisa não é igual à outra. O servo, ele era um indivíduo livre que, buscando sua sobrevivência, ele fazia um acordo com o senhor feudal para trabalhar nas terras e pagar grandes quantidades de impostos. E ele era um servo porque, como eu já falei várias vezes aqui, só frisando mais uma vez, ele não conseguia sair desse sistema, porque ele não conseguia pagar essas dívidas, quitar essas dívidas. E o escravo, ele era propriedade do senhor feudal ou até mesmo desse camponês, certo? Porque com o feudalismo, a escravidão ela não acaba, ela continua, podendo assim os camponeses terem escravos para trabalhar nas terras e até mesmo o senhor feudal, né, um cara rico ali da região, ter escravos também. E como que isso vai acabando? Isso vai acabando à medida que o pessoal não vai aguentando mais pagar tantos impostos e sempre cobrando mais impostos e tal. Isso então, como o pessoal vai plantando naquelas terras, vai surgindo uma concentração de capital. Um pouco de dinheiro que vai sobrando, vai sobrando. Aí, muito mais tarde, ali no finalzinho da Idade Média, esse pessoal volta a migrar para as grandes cidades, certo? Então, em síntese, resumidamente, o feudalismo é isso. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar o link aqui, que é da Débora Ladin, que é de um vídeo muito incrível, muito completo que ela fez sobre a Idade Média. É um pouco maior do que o que eu fiz aqui agora. Só que dela, se você não entendeu pelo meu, com certeza você vai entender pelo dela. Tá bom? E se você tiver alguma dúvida de algum trabalho que você tem que fazer, alguma prova que você vai fazer, pode responder aqui embaixo com o tema, ou me mandar mensagem no direct, que eu vou estar procurando estudar sobre o assunto e poder vir aqui falar, tá bom? Então, um beijo e se inscreve aí no canal, se você quiser também, para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo, muito obrigado.